Mas a gente não para por aí, a gente tem outros equipamentos grandes aqui para a gente analisar. Transformador de média tensão é outro equipamento pesado que você sempre vai encontrar nessas obras de grande porte. Então, o transformador de média tensão, obviamente, é utilizado em instalações de média tensão e a sua principal função é transformar a tensão elétrica de média para um outro nível. Então, você pode transformar a tensão elétrica de média para ou até outra de média, outra tensão de média, ou uma tensão de baixa, sei lá, 690 volts, ou 440, ou 380, ou 220. Isso vai depender da configuração do sistema, das necessidades do cliente e tudo mais. Eles estão presentes nas usinas de geração de energia, indústrias, mesma coisa ali, ó, comércios, hospitais, condomínios. Se você está entrando ali, gente, com a média tensão, você vai precisar de cubículo. E você vai precisar de um transformador. Uma coisa vai trazer a outra. Simples assim. A aplicação muito comum é no transporte de grande quantidade de energia elétrica para longas distâncias. Assim, olha só, reduzindo a queda de tensão. O que eu quis dizer com isso daqui? Principalmente condomínios horizontais, que você percorre uma distância muito grande, o que acontece? Se você levar um cabo de baixa tensão para alimentar algum prédio, alguma coisa que está a 200 metros de distância, 300 metros de distância, cara, você vai ter uma queda de tensão ali rigorosa, bruta, que vai subir seu cabo lá na altura. Então, convém muito mais você ficar passeando com o circuito de média, né, nessa parte externa, e aí quando entra nas edificações, aí você abaixa a tensão, né, e joga tudo em baixa. Mas é muito comum você usar esses transformadores ao longo do condomínio, espalhá-los assim, pensando nessa queda de tensão. Beleza? Comumente encontrado a seco ou a óleo, então ele também possui várias modalidades. E atendimento da rede primária de energia, classe de tensão 3.8 para cima. Mesma coisa ali do cubículo. Então ele trabalha meio que juntinho ali com o cubículo. Próximo, QGBT. QGBT é o primeiro quadro depois do transformador. Então saiu do transformador, a gente precisa organizar agora esse tanto de energia que a gente tem aqui. Quem faz isso, primeiramente, primordialmente, é o QGBT. Então ele significa, né, quadro geral de baixa tensão, normalmente localizado em salas elétricas e atua na distribuição de energia. Aplicado em edificações de médio e grande porte, também vem, tem um transformador, eu preciso de ter um quadro grande assim para organizar. Pode ser que não seja um QGBT, dependendo da edificação. Se ele não for um QGBT, ele vai ser, por exemplo, um QDP. Mas aí é a mesma função. É um quadro grande que recebe toda a carga de um transformador. Então foca mais nessa função. Onde é que eu vou levar a carga, a energia, depois que eu transformei ela? Primeiro quadro após os transformadores e acomodam equipamentos para realizar o quê? Proteção, manobra e seccionamento dos circuitos. Pode ter medidores também, dependendo aí do quadro. Gerador é um outro equipamento de grande porte. E ele, o que ele faz, né? Todo mundo sabe isso daqui, né? O gerador, ele gera energia, ele transforma energia a partir de uma outra fonte. Então ele vai pegar, por exemplo, energia mecânica ou energia química ou solar e transformar isso em energia elétrica. Detalhe, ele já está atuando na baixa tensão, então a energia que ele já gera já é na própria baixa tensão. Fechou? Onde que eu vou utilizar o gerador? Aí, gente, é uma salada, você pode usar ele até na sua casa se você quiser, em tudo quanto é lugar. Então, por exemplo, pescaria, camping, escritório, empresas pequenas, grandes, construções civis, no caso do canteiro de obras, residência, chácara, enfim, sítio, qualquer lugar que você quiser colocar, você coloca um gerador.
No caso dessas obras de grande porte, provavelmente você vai ter um gerador sempre, pelo menos para essas cargas emergenciais. O que seriam essas cargas emergenciais? Circuito de iluminação externa, segurança, né, as câmaras de segurança e portaria ali, sabe, controle de acesso, isso daí normalmente você tem, né, gerador para atender essas cargas. E por último, busway, também conhecido como barramento blindado. Nada mais é, gente, busway a gente tem a tendência de já ficar, meu Deus, que é isso? Mas sim, gente, o busway ele é só mais uma forma de você transmitir energia elétrica. Corrente elétrica, ele é uma outra forma de você fazer cabos, né? Então, por exemplo, quando você tem uma corrente elétrica muito alta, ao invés de você usar, você poderia tirar esses busway e colocar ali 10 vias por fase de 240, poderia. Mas talvez compensa mais você colocar um busway. É uma segunda opção, ele é uma solução, entendeu? Então ele vai, é lógico, né? Você tem que ter umas correntes muito altas, entre, aí eu coloquei aqui, ó, 160 até 6.000 amperes. Então você vai encontrar busway aí de 2.000, de 1.600 amperes, de 4.000 amperes, nessa ordem assim, né? Para começar a compensar tem que ser umas correntes muito altas, porque ele é meio caro. Uma curiosidade aqui é que ele pode ser de cobre ou de alumínio. Quando ele é de cobre, ele é muito mais caro. Então, normalmente, né, a opção melhor custo-benefício é você colocar os busway de alumínio. Cobre é muito caro. Aí, beleza, onde é que eu vou usar isso, Joyce? A mesma coisa, gente. Se você tem uma carga muito alta dentro de uma indústria, dentro de uma subestação, sei lá, de um prédio residencial. Já vi prédio residencial passando uns busway assim, ó, gente, que tem busway, legal. É isso, se você tem uma corrente que está saindo do transformador, né, ele atua muito nesse ponto, saiu do transformador, está entrando no QGBT. E ali, a corrente que deu ali foi 1.000 amperes, 1.500 amperes. Aí você pode usar um busway, né, quando você tem esses níveis de tensão muito altos. Então, recapitulando aqui, quais são os equipamentos de grande porte, que tem indústrias, que tem... Quais são os equipamentos utilizados em obras de médio e grande porte? São cubículo de média tensão, transformadores de média tensão, QGBT, gerador e busway. 5 equipamentos muito utilizados. E aqui, só para a gente fechar aqui com chave de ouro, vamos fazer aqui, ó, só um fluxograma rapidão. Então você tem ali qual que é a ordem, né? Porque eles têm uma certa coerência entre eles. Você não vai pegar um busway e vai colocar ele na média tensão. Não faz sentido. A corrente de média tensão, ela é muito baixa por conta da tensão ser muito alta. Então o busway ele sempre vai vir na baixa tensão. Então de cara, qual que é a ordem? Você tem um cubículo, tá? Vamos supor que esse quadradinho aqui seja um cubículo. Aí, olha só, vai sair desse cubículo e vai entrar aonde? Ou em outro cubículo, ou em um transformador. Saiu do cubículo, entrou no trafo. Fechou? Saiu do trafo, aqui eu vou abaixar a tensão. Então, eu vou entrar no meu QGBT. Vou pegar isso daqui tudo. Então, ó, saiu daqui, eu vou entrar no meu QGBT. Eu vou colocar aqui, ó, meio ao lado do QGBT, o gerador. Esse gerador ele vai precisar de um QTA para fazer
essa relação das cargas, de quando, o que é o QTA? Ele é o quadro de transferência automático. Então, ele pega a carga que antes estava sendo alimentada pelo transformador e agora a fonte vai ser o gerador. Ele faz esse movimento. Então, todo gerador tem um QTA. Então, o gerador junto no mesmo nível aqui do QGBT e essa energia, deixa eu ver aqui. Esse meio aqui, ó, é onde está o busway. É isso daqui, ó, o meu fluxo. Cubículo, trafo, QGBT. Entre o trafo e o QGBT vem o busway. E, em paralelo com o meu QGBT, o gerador. Pronto, acabou. Desse ponto para cima, média tensão. Desse ponto para baixo, baixa tensão. E é isso, gente. Todos os projetos grandes que você vai pegar para analisar, para entender, vai seguir essa linha de raciocínio aqui. Não tem como ser diferente disso, entendeu? O que pode mudar aqui é ter mais alguns painéis de média tensão aqui nesse meio, antes de entrar no trafo. Nesse caso desse projeto que a gente analisou aqui, tinha, né? Um painel aqui, ó, antes do trafo. Então, tinha um cubículo, mais outro painel de média tensão, aí entrava no transformador. Para sair desse QGBT, no caso de indústrias, pode sair também com um busway. No caso aqui do projeto que a gente analisou, era assim. Então, assim, essa aqui é a estrutura mais básica de todas. Daí, dependendo do projeto, pode ter umas variações aí. Então, é isso, gente. Eu quis trazer para vocês hoje. Essa foi a nossa aula. Espero que tenha ficado claro qual que é os equipamentos mais utilizados em obras de médio e grande porte. E eu encontro vocês em uma próxima aula. Um beijo e fiquem com Deus.